Atenção, este vídeo tem spoilers. Se tem um filme que parece ser um ponto fora da curva na filmografia de Alfred Hitchcock, esse filme é Intriga Internacional, de 1959. Nele somos apresentados a Roger Thornhill, interpretado por Cary Grant. Roger é um publicitário que é confundido com um agente secreto chamado George Kaplan, e aí ele é jogado contra a vontade dele no meio de uma perseguição perigosa que vai levá-lo de um lado para o outro no país, enquanto ele tenta provar que ele não é o tal agente secreto. E quando você assiste a esse clássico, você sente que ele é diferente das outras obras mais famosas do Hitchcock. A começar pela mistura de gêneros, que traz trama de espionagem com pitadas de romance e uma dose muito saudável de comédia. E por isso mesmo, Intriga Internacional acaba sendo um dos filmes mais divertidos do Hitchcock, com uma proposta mais leve de entretenimento em comparação com as obras mais de suspense e terror que são pesadas do cineasta. Mas refletindo sobre Intriga Internacional, eu acho que o que realmente faz esse filme ser tão único na filmografia do Hitchcock não é necessariamente a mescla de gêneros cinematográficos ou a proposta mais leve. Não, o grande trunfo do diretor aqui foi como ele trabalhou o conceito do absurdo, de um jeito que mudou não só a carreira dele, mas também os filmes de ação hollywoodianos que vieram nas décadas seguintes e que a gente vê nos cinemas até os dias de hoje. Intriga Internacional tinha uma tarefa nada fácil: ser o filme sucessor daquele que muitos consideram como a obra-prima de Hitchcock, Um Corpo que Cai, lançado em 1958. E depois de dirigir esse suspense repleto de camadas psicológicas e temáticas muito densas, o Hitchcock queria fazer algo quase que na direção oposta. Ele queria dirigir um filme que fosse mais divertido e leve. Então ele se uniu ao roteirista Ernest Lehman para os dois criarem juntos uma história de espionagem. E eles começaram a partir de uma imagem meio doida que o Hitchcock tinha na cabeça há algum tempo. Uma cena de perseguição em cima do Monte Rushmore, um monumento nos Estados Unidos com o rosto de 4 ex-presidentes daquele país. E por mais que fosse estranha essa ideia do Hitchcock, o Lehman gostou bastante dela. E assim a dupla começou a pensar em mais cenas que soassem absurdas, como um assassinato que acontecesse em plena sede das Nações Unidas, ou um herói que é perseguido por um avião numa plantação deserta no meio do nada. E só depois que eles pensaram nessas cenas exageradas, é que eles começaram a costurar esses momentos com uma trama propriamente dita. Assim nasceu o roteiro de Intriga Internacional. E eu ressalto essa história de origem porque ela nos revela como esse filme já nasceu com os dois pés no absurdo. Ao invés de começar o projeto pensando em um personagem ou num arco dramático específico, o Hitchcock partiu de uma imagem bizarra que ele tinha em mente e que era diferente de tudo que o cinema de Hollywood tinha feito até então. E ele continuou tendo mais ideias malucas de ação. Por exemplo, sabe a cena que eu mencionei agora há pouco da plantação? Pois bem, a ideia inicial do Hitchcock para esse momento era fazer o herói ser perseguido não por um avião, mas sim por um tornado. E pior, um tornado que não era natural, mas sim criado artificialmente pelos vilões e lançado com o único objetivo de matar o protagonista. Mas depois de debater esse conceito com o Lehman, os dois decidiram fazer algo um pouco mais realista e aí trocaram o tornado por um avião mesmo. E assim, os dois seguiram adiante, explorando ideias doidas e criando uma história única de espionagem. Mas não é só dessa forma que o Hitchcock trabalha o absurdo no filme. Porque se a gente se aprofundar mais no longa, a gente percebe como o absurdo dá forma à obra inteira. Vamos pensar um pouco aqui sobre o que é o absurdo. Geralmente é algo que foge dos padrões racionais que a gente espera que se apliquem à realidade. É algo que, de tão estranho e inesperado, cria uma reação de espanto na gente. E desse espanto pode surgir tanto o assombro quanto a risada. E o cinema sabe disso muito bem. Quantos filmes você não viu em que um conceito absurdo é usado para te deixar num estado de horror? E quantas vezes isso não foi usado também para te fazer rir até você perder o fôlego? Pois bem, o Hitchcock, sendo um especialista em contar histórias, conhecia muito bem essa dualidade. E por mais que a maior parte dos filmes dele não tenham necessariamente premissas absurdas, o cineasta explorou sim esse absurdo em alguns dos seus filmes antes de Intriga Internacional, tanto para criar assombro quanto para criar riso. No lado do assombro, eu penso, por exemplo, em O Homem Errado, de 1956, no qual o Hitchcock nos apresenta a um homem inocente que é confundido com um criminoso
e é preso no lugar dele. E agora a gente fica numa angústia sem fim, vendo o protagonista tentando desesperadamente provar a inocência dele para reverter essa situação bizarra. Já no lado do riso, eu penso em um título como O Terceiro Tiro, uma das poucas produções do Hitchcock que são assumidamente uma comédia. Aqui o diretor nos apresenta um grupo de cidadãos que descobrem um cadáver e que não sabem o que fazer com esse corpo. E assim a gente vê como cada um deles quer lidar com essa situação inusitada. Sim, é meio estranho pensar que uma pessoa morta possa ser o núcleo de uma comédia, mas o Hitchcock usa essa morbidez insólita para criar humor. Só que tanto em O Homem Errado quanto em O Terceiro Tiro, a gente vê o Hitchcock se focar em um dos dois tipos de absurdo, o assombroso ou o cômico. E é aí que Intriga Internacional se diferencia na filmografia do Hitchcock. Porque aqui o diretor dá a mesma importância para os dois lados dessa moeda. E é isso que faz o longa ser tão único. A começar pelo absurdo cômico. Nesse campo, o Hitchcock subverte um pouco algumas tradições narrativas dele de um jeito fascinante. Por exemplo, com a premissa. Em Intriga Internacional, a ideia básica é a mesma de O Homem Errado, já que ambos filmes falam sobre protagonistas que são confundidos com outras pessoas e que entram em situações perigosas por conta disso. Mas se antes o Hitchcock usou esse absurdo das identidades confundidas para deixar o público angustiado, dessa vez ele usa a mesma ideia para fazer mais comédia. Para começo de conversa, tem o azar do protagonista fazer um gesto precisamente na hora errada e fazer os vilões acharem que ele é o agente secreto George Kaplan. Tem também o fato dos vilões não acreditarem no Roger quando ele diz que ele não é o homem que eles estão procurando, porque é claro que um espião iria negar que ele é um espião e ter várias desculpas plausíveis. E depois vem o fato de ninguém acreditar no Roger quando ele conta que foi capturado por criminosos porque confundiram ele com um espião, com direito a piadas sarcásticas da própria mãe dele, que nunca leva o Roger a sério. E se isso tudo não bastasse, o próprio Roger vai criando situações que fazem ele parecer cada vez mais o agente secreto que os criminosos acham que ele é. Ou seja, tudo sai de controle muito rapidamente, de um jeito tão inacreditável que fica difícil não rir da desgraça do protagonista. Especialmente quando ele é interpretado com tanta destreza cômica por um ator como o Cary Grant. Afinal, a essa altura, o astro já tinha anos de experiência em comédias, especialmente aquelas conhecidas em inglês como screwball comedies. Nelas, o Grant precisava performar falas verborrágicas e rápidas, repletas de sacadas inteligentes, e tudo isso enquanto ele mantinha o charme de galã. Justamente as habilidades de que ele precisava para interpretar o Roger, um personagem que, por ser um publicitário, é capaz de pensar em respostas sarcásticas e espirituosas, não importa em qual situação perigosa ele esteja. Aí, na hora de parecer um agente secreto, encantador, o Grant consegue trazer todo o charme que ele sempre teve como estrela. Tudo isso se combina para criar o protagonista perfeito para essa história. Roger é especial o suficiente para parecer maior que nós do público e, portanto, encantador. Mas, ao mesmo tempo, sendo só um publicitário e não um super espião, o Roger é também normal o suficiente para não ser um herói de ação que já nasce extraordinário na tela e com quem a gente vai ter dificuldade de se identificar. Not that I mind a slight case of abduction now and then, but I have tickets for the theater this evening. Outra subversão que o Hitchcock faz em Intriga Internacional para ressaltar a absurdez da narrativa é o uso que ele faz do MacGuffin. Esse é um conceito que ele mesmo ajudou a popularizar em entrevistas, explicando que um MacGuffin é aquele elemento de uma história que todos os personagens querem obter e que serve para levar o enredo adiante. Por exemplo, no primeiro Indiana Jones, o MacGuffin é a Arca da Aliança. Em O Falcão Maltês, o MacGuffin é a estátua do Falcão, que é cobiçada por todo mundo. Em Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, o MacGuffin é, bom, o Cálice Sagrado. E o próprio Hitchcock usou isso em vários dos seus filmes antes de Intriga Internacional. Em Os 39 Degraus são os planos militares secretos. Em Interlúdio é o depósito de urânio. Em Disque M para Matar é a chave extra do apartamento. Aí, quando você vê Intriga Internacional, você pode até achar que o MacGuffin é o rolo de microfilme dentro da estátua. Mas, pra mim, esse não é o verdadeiro MacGuffin do filme. Não, o MacGuffin de verdade aqui é o George Kaplan, o espião com quem o Roger é confundido. Porque o George Kaplan é quem os vilões e o próprio Roger ficam procurando o filme inteiro.
A diferença é que cada lado tem uma definição diferente de quem é George Kaplan. E o pior é que nenhum dos dois lados está certo, porque bem cedo no filme a gente vê uma reunião de agentes do governo que nos revela uma reviravolta. George Kaplan nunca existiu. Ele é só uma identidade falsa, uma entidade sem corpo criada pelo governo para despistar os vilões que eles estão investigando. E é daí que vem a subversão que Hitchcock faz do MacGuffin. Porque o próprio diretor dizia que, no fundo, não faz muita diferença o que é o MacGuffin em si, já que o público não se importa de verdade com ele. O público se importa mesmo é com os personagens e o que eles fazem por causa do MacGuffin. Então, sob essa perspectiva do Hitchcock, o MacGuffin é um elemento de roteiro que consegue ser importante ao mesmo tempo em que ele não é nada de especial. Parece uma contradição meio absurda. E me parece que em Intriga Internacional o diretor quis elevar esse paradoxo ao máximo. Se no fundo não importa o que é o MacGuffin em si, aqui ele faz o MacGuffin ser literalmente um grande nada, uma mera ilusão inventada pelo governo. Aliás, essa ideia tem total relação com o título original do filme, que em inglês é North by Northwest. Esse é um nome que faz referência à Rosa dos Ventos de 32 pontos. Nela tem 16 pontos que, em inglês, levam nomes como East by South, Northeast by East ou South by West, e por aí vai. Mas, nessa lista, não existe a coordenada North by Northwest. A única que tem um nome mais parecido com esse é Northwest by North, ou seja, o inverso do título do filme do Hitchcock. E isso é genial porque mostra que o nome do filme é uma peça que o Hitchcock prega na gente, do mesmo jeito que o governo prega uma peça nos personagens ao inventar um espião chamado George Kaplan. Tanto o MacGuffin do filme quanto o título dele são coordenadas que, no fim das contas, não existem de verdade. E se isso não é um absurdo deliciosamente cômico, eu não sei o que é. I'm gonna get mistaken for George Kaplan when George Kaplan doesn't even exist. Beleza, a gente já viu então como o Hitchcock usou o absurdo para criar humor em Intriga Internacional. Mas e quanto ao lado assombroso do absurdo? Bom, ele traz isso de diferentes maneiras. A começar pela premissa da identidade confundida. Sim, eu acabei de dizer que ela é usada para criar situações engraçadas. Mas ela também dá origem a perigos muito reais para o Roger, que está sempre escapando da morte por um tris. Falando nisso, o absurdo também é usado para criar cenas de ação e suspense extremamente pitorescas. Um assassinato dentro de um dos prédios mais seguros do mundo inteiro, uma tentativa de homicídio usando um avião no meio do nada, uma perseguição em cima de um dos maiores monumentos dos Estados Unidos. Nada disso parece possível e, por isso mesmo, essas ideias criam momentos tão assustadores dos quais a gente não consegue tirar os olhos. E a nossa angústia só aumenta graças às técnicas que o Hitchcock usa para criar a especialidade dele, o suspense. Só que, veja bem, do jeito que eu descrevi até agora, pode até parecer que o humor e o suspense que o Hitchcock extrai do absurdo ficam compartimentalizados em seções diferentes de Intriga Internacional. Mas, na verdade, o truque de mestre do Hitchcock é fazer esses dois lados da moeda se manifestarem juntos nas mesmas cenas. Quando você vê o assassinato na ONU, você sente horror pela morte do político, ao mesmo tempo em que você dá risada com a atuação hilária do Cary Grant. Na cena do avião, você passa um tempão tenso com um atentado, para logo em seguida dar risada com a sorte do Roger ter sobrevivido a um quase atropelamento. E na cena do Monte Rushmore, quando os personagens estão prestes a morrer de uma queda altíssima, você ouve isso aqui. My wives divorced me. Why? Oh, I think they said I led too dull a life. Esses são só alguns exemplos que demonstram como Hitchcock conseguiu fazer o absurdo se manifestar nas suas duas facetas principais de uma só vez. O que é muito difícil de fazer, já que, a princípio, o horror e o riso parecem ser diametralmente opostos. Mas às vezes parece que é possível você sentir os dois de uma só vez. Uma ideia que o Hitchcock coloca na boca de um dos personagens do filme, inclusive. Porque em uma cena a gente vê os agentes do governo descobrindo pelos jornais que um publicitário aleatório e inocente foi confundido com o espião fictício que eles inventaram. Então agora tem uma vida real em jogo por conta das ações deles. E é então que um desses agentes expressa em voz alta a confusão de sentir de uma só vez a dualidade desse absurdo.
So horribly sad, how is it I feel like laughing? Foi dessa forma, então, que o Hitchcock criou um dos filmes mais singulares da carreira dele até então. E a aposta deu certo, porque Intriga Internacional se tornou um sucesso imediato com o público e com a crítica. E não demorou muito para que outros filmes começassem a se inspirar em Intriga Internacional, especialmente com uma certa série de filmes de espião que estreou apenas alguns anos depois do filme do Hitchcock, a do James Bond. Aqui a gente também vê um herói vestido de forma elegante, viajando para cartões postais famosos, enfrentando vilões sofisticados. Sim, é verdade que a principal fonte disso nos filmes do 007 eram os livros do personagem escritos pelo Ian Fleming nos anos anteriores. Mas o sucesso de Intriga Internacional foi como um modelo, demonstrando como esses livros do James Bond poderiam ser traduzidos para o cinema. Para começo de conversa, tem o fato de que o autor dos livros, o Fleming, acreditava que tinha um ator que seria perfeito para interpretar o James Bond, justamente Cary Grant. Mas acabou que o papel foi pro Sean Connery. E o 007 que ele trouxe para as telas era levemente diferente do 007 dos livros, especialmente por conta do senso de humor. Enquanto o Bond dos livros era mais frio, o do Sean Connery tinha um ar jocoso e fazia piadinhas a todo instante, algo que também parece ter sido muito inspirado pelo Roger do Cary Grant em Intriga Internacional. One of my friends sits this one out. She's just dead. You will wait here. Don't hurry, I'll catch up on my reading. Sem contar que os conceitos absurdos de ação de Intriga Internacional inspiraram a série do 007 a seguir o mesmo caminho, tentando criar instantes bombásticos a partir de ideias bem doidas. Não é à toa que no segundo filme do 007, a gente vê uma cena em que o agente secreto é atacado no meio do nada por um helicóptero. E pera, onde é que a gente já tinha visto algo parecido com isso antes mesmo? E quanto mais os anos foram passando, mais a gente viu a série do 007 criar cenas de ação com ideias cada vez mais estapafúrdias, demonstrando que eles levaram muito a sério a lição do Hitchcock. E como os filmes do James Bond também se tornaram muito famosos, o ciclo da influência só continuou, com cada vez mais filmes de ação explorando ideias super extravagantes para cenas de perigo, algo que ficou ainda mais fácil de fazer na era dos efeitos computadorizados. E é assim que chegamos no cenário atual, em que algumas das maiores séries do cinema de ação continuam se pautando pelos conceitos absurdos das suas cenas. Os filmes de Velozes e Furiosos, por exemplo, claramente chegaram num ponto em que a prioridade passou a ser a pergunta: qual é a coisa mais ridiculamente exagerada que a gente pode fazer no próximo capítulo? E não podemos esquecer, é claro, de Missão Impossível. Até porque o diretor dos filmes mais recentes, o Christopher McQuarrie, já admitiu em entrevista que primeiro ele vê quais são as loucuras que o Tom Cruise quer executar dessa vez, para depois começar a bolar uma história em torno dessas cenas de ação escalafobéticas. Do mesmo jeito que o Hitchcock e o Lehman bolaram a trama de Intriga Internacional em torno das ideias bizarras que o Hitchcock tinha imaginado. E olha, não é como se Intriga Internacional tenha sido a última vez que o Hitchcock explorou o absurdo. Nos anos seguintes, ele ainda trouxe isso com alguns dos seus filmes. Sem contar que ele voltou a dirigir histórias de espionagem internacional protagonizadas por casais bonitos. Mas, a meu ver, nenhum outro filme dele conseguiu equilibrar tão bem quanto Intriga Internacional a história de espionagem com o poder do absurdo para criar humor e espanto na mesma medida. E dessa mistura nasceu não só um dos melhores filmes de Alfred Hitchcock, mas também um dos longas de ação mais únicos, divertidos e influentes de todos os tempos. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Eu adorei falar sobre esse filme, especialmente depois que eu debati Intriga Internacional com o pessoal do Cineclube Entre Planos. Caso você não saiba, o Cineclube Entre Planos é uma das recompensas que eu ofereço para quem faz parte da nossa comunidade de apoiadores do canal. Nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses, e aí eles ganham acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Então, além do Cineclube, a gente tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail,
Tem grupo fechado, tem lives exclusivas, é muita coisa legal. Então se você também quer fazer parte da nossa comunidade de apoiadores e ter acesso a isso tudo, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. E lembrando que se quiserem me acompanhar também nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.